paz do Senhor para os irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da classe dos juvenis. Convido a você a participar conosco em mais uma lição da nossa EBD. Quero te dar boas-vindas, você, meu querido aluno. Hoje é um dia especial, nós estamos iniciando mais um trimestre do ano de 2020. Glória a Deus por isso, né? Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nós temos o rico privilégio de, apesar das circunstâncias, apesar dos intempéries que nós temos passado, o Senhor tem nos dado toda a condição necessária para permanecer firme, né? Para permanecer recebendo o alimento sólido da palavra de Deus. E hoje, iniciando o nosso terceiro trimestre do ano de 2020, já caminhando para o final de 2020, né? Como passou rápido. E eu gostaria de fazer um adendo, né? Porque não é segredo para ninguém que nós estamos passando por um momento de adverso, né? Um momento de pandemia, onde o mundo todo está tendo que se adequar a uma nova realidade. E com a EBD não é diferente. Esse terceiro trimestre nós iremos fazer uma recapitulação, né? Por assim dizer. Nós iremos aproveitar materiais já publicados. E para a classe dos juvenis, aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui no Espírito Santo, nós decidimos que a classe juvenis irá estudar a revista dos jovens do trimestre passado, que vai estudar o livro de Josué, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Eu tenho plena convicção de que será um tempo muito precioso para a nossa classe. Eu tenho certeza que vocês, meus queridos alunos, não terão nenhuma dificuldade em acompanhar esse conteúdo. Vocês estão plenamente capazes, é uma linguagem que alcança vocês também e com certeza vai agregar muito conhecimento para a vida de cada um de nós. Antes de iniciar nossa lição, vamos orar? Colocando diante de Deus para que o Espírito Santo possa conduzir esta aula. Oremos então. Deus amado, nós queremos, Senhor, nesta manhã, te dar graças por mais um dia que o Senhor nos concede, meu Deus. Obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de estarmos, meu Pai, diante de Ti, de termos, ó Pai, toda a liberdade, Senhor Deus, de estudar, Senhor Deus, a Sua palavra. Nós suplicamos que Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, meu Deus, ó Deus, com graça, Senhor, com sabedoria, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, que o Senhor nos dê olhos para ver, Senhor, que o Senhor nos dê clareza na expressão, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, cada coração, Senhor, que me ouve neste momento, que o Senhor possa ministrar, Senhor Deus, e instruir o Teu povo. É a oração que nós te fazemos, meu Deus, em o nome santo de Jesus. Amém. Então, pegue aí a sua revista, como eu costumo dizer, se ajeita aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua poltrona. Se estiver deitado, levanta, não dê lugar para o sono, porque nesse horário eu sei que ainda a gente está com sono, não é verdade? Mas se apruma aí no seu lugar, tenha um espírito reverente, se comporte como se você estivesse na sua classe de escola bíblica, para que você tenha um melhor aproveitamento, interaja, coloque o seu coração à disposição. É o que eu costumo dizer, não vamos perder o nosso tempo, não é verdade? Vamos investir o nosso tempo naquilo que vai trazer um grande retorno para a nossa condição presente e eterna, não é verdade? Então, pega aí a sua revista, sua caneta, se você gosta de anotar, sua Bíblia, e se prepara para a nossa EBD. Hoje nós iremos iniciar a lição de número 1, né? Que ela tem um caráter mais introdutório, onde o autor vem trazer para a gente um panorama geral de como será estudado, né, nesse trimestre o livro de Josué. Então, eu peço que você tenha um pouco mais de paciência, nós iremos acompanhar ponto a ponto do que o autor da revista trouxe para a gente, para que a gente possa absorver cada detalhe que foi trago para nós. Então, aí o nosso textuário é Romanos 8:37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E essa é uma verdade gloriosa, né? Em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedores. E a síntese da nossa lição é que os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. O nosso texto bíblico em classe aí, acompanhe comigo, nós lemos Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 6.
Eu te convido a ler em voz alta aí na sua sala, aí onde você está. Que você possa ler em voz alta até para que você se ouça lendo e para que você desperte. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos hebreus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Que texto glorioso, né, irmãos? Agora acompanhe comigo aí a introdução da nossa lição. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto, ou seja, o resultado mortal, que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés. E Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão. Nesta série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo à terra de Canaã. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, né? Eu espero que você crie expectativa no seu coração de se indagar o que Deus vai falar ao seu coração através dessa lição. Tem um texto da Palavra de Deus que eu gosto muito, que é Romanos 15:4, que diz que porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que dantes foi escrito, tudo que está registrado na Palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso inspirou homens a registrarem, tem um propósito. Às vezes a gente se depara com determinadas passagens da Palavra de Deus, né? Ou até mesmo você olha assim para o livro de Josué e se pergunta o que eu, com 15, 16, 17 anos, tenho a aprender com a história de vida de gente que viveu há milênios atrás, numa situação totalmente diferente da minha de hoje. Mas Romanos 15:4 diz que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então Deus tem muito a nos ensinar através dessa trajetória linda que houve de um Deus amoroso, um Deus que conduziu um povo específico para um objetivo específico. E ainda hoje, Deus, esse Deus que não muda, esse Deus imutável, ele continua o mesmo. Ele continua conduzindo homens e mulheres em uma jornada. Agora, a nossa Canaã não é física, né? Ela é celestial, ela é espiritual. Nós estamos nessa trajetória. E a gente pode verificar que no decorrer, né, dos acontecimentos da vida do povo hebreu, a gente vê muitas similaridades conosco. Porque o homem continua o mesmo, não é verdade? O homem continua com as suas mesmas falhas, os seus mesmos pecados, as suas mesmas limitações, anseios. Então, nós nos familiarizamos com a história de vida deste povo e podemos aprender. Podemos aprender com aquilo que as experiências que eles tiveram em meio a toda essa jornada. E a gente vai estudar especificamente aqui, né, o jovem Josué, o livro de Josué,
O seu nome, a forma hebraica dele é Joshua ou Yeshua, né? E tem como significado o filho da salvação, ou seja, Jeová salva. Que nome poderoso, né? Que nome profundo, que significado profundo. Jeová salva, ou Jeová é salvação. Então, acompanhe comigo aí o primeiro ponto da sua revista, o livro de Josué propriamente, né? A visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual narra o seu falecimento. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aí é que nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em categorias, não é verdade? A gente que é de escola dominical há muito tempo, né? A gente que já teve o privilégio de ser instruído na EBD, que é uma bênção para a nossa vida. Todo crente verdadeiro, ele tem anseio de estar na EBD, porque é um momento específico para ser instruído pela palavra de Deus. Então, todos nós que tivemos esse privilégio, ou mais cedo ou mais tarde, né? Alguns de nós veio para o Evangelho um pouco mais tarde, mas Deus nos deu a graça de obter algumas informações. E de uma maneira muito didática, as crianças sabem muito bem, né? É muito bonitinho ver crianças até da mais tenra idade já sabendo as sequências dos livros da Bíblia através de uma canção muito conhecida, né? Eu sei que vocês conhecem aquela. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vai. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia encabeçam a primeira categoria que é denominado Pentateuco. 5 livros. Então, começa a primeira categoria, o Pentateuco, com os 5 primeiros livros, e a segunda categoria a gente entra nos livros históricos, do qual Josué, que é o livro que nós iremos estudar, encabeça o primeiro deles. Então, uma outra coisa que eu gostaria de tirar aqui desse primeiro ponto da nossa lição é que então temos o livro de Gênesis, que inicia, né, o Pentateuco. Gênesis registra o princípio de todas as coisas. Ainda que Gênesis, irmãos, não tenha sido o primeiro livro a ser escrito, mas a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica, ela não está disposta, ela não está organizada de uma forma cronológica, mas sim numa ordem lógica. Então, se Gênesis registra o princípio de tudo, de como Deus criou os céus e a terra, como Deus criou o homem, nada mais lógico de que ela esteja em primeiro lugar, né? No início de tudo. Então, a Bíblia está disposta em uma ordem lógica para que, ao lermos, nós tenhamos uma melhor compreensão. Deus inspirou assim os homens quando a organizaram. E em seguida vem o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E a gente parte para a segunda categoria, que é o livro que são a categoria dos livros históricos, que encabeça Josué. Josué, Juízes, Ruth, assim vai. E um outro ponto que eu gostaria de destacar aí na visão panorâmica, é que o autor diz que Moisés, que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num. Ou seja, uma lição que nós podemos tirar disso daqui é que toda amizade, ela alimenta tanto uma força ou uma fraqueza. Então, uma outra lição que nós podemos tirar aqui do ponto 1 é que Josué, ele era o servidor de Moisés. Ou seja, o jovem Josué andava com o velho Moisés. E que precioso isso, né, irmãos? Então, eu gostaria que você refletisse. É errado o jovem andar com o jovem? Não, não é errado o jovem andar com o jovem. É próprio da idade, né? A gente andar com pessoas da mesma faixa etária que nós. Só que a Bíblia nos adverte que nós devemos buscar sabedoria, buscar conselhos, estarmos próximos das pessoas mais velhas, para que nós possamos adquirir com a experiência delas, para que nós sabiamente possamos aprender com os seus erros e com os seus acertos. E foi isso que Josué fez. Josué era o servidor de Moisés.
os estudiosos relatam que Josué devia ter em torno de 40 anos quando saiu do Egito. E nessa ocasião em que ele vai assumir a liderança, ele devia ter em torno de 70 anos. Para nós, hoje, 70 anos já é um ancião, mas lá naquela época não, em que as pessoas viviam muitos anos. Então, Josué estava iniciando a sua vida. Então, Josué, apesar de ser bem mais jovem do que Moisés, ele estava sempre próximo, adquirindo de Moisés alguém que ouvia a Deus. Então, é muito sábio da nossa parte ouvir principalmente a quem ouve a Deus. Nós devemos emprestar os nossos ouvidos àquelas pessoas que têm uma intimidade com o Senhor, que buscam o Senhor, que levam o seu Deus a sério. E nós também devemos ter o cuidado de não emprestarmos os nossos ouvidos para quem não ouve a Deus, para quem não tem compromisso com o Senhor, porque certamente essas pessoas têm pouca coisa ou quase nada a nos ensinar. Então, essa é a primeira lição que nós podemos tirar. Tem até um ditado antigo que diz, né? Me digam com quem andas e eu te direi quem és. É uma grande verdade. Não existe ponto neutro. Ou nós estamos influenciando ou nós estamos sendo influenciados. E eu pergunto a você, qual é a sua situação? A título de informação também, né? A gente pode ver que Josué, desde há tempos, né, o próprio Deus estava lapidando e trabalhando no caráter de Josué, através das escolhas que ele fez de obedecer a Deus. Vocês lembram lá naquele episódio em que Moisés era o líder lá do povo de Israel, né? Então, em determinado momento, Moisés envia 10 espias, 10 homens, 10 representantes lá do povo para poder espiar, para poder observar, colher informações sobre a terra que eles iriam possuir, que eles intentavam entrar. Então, vai lá os 10 com aquela missão lá de trazer as informações. Aí pensa aí, qual não era a expectativa daquele povo, né? De saber o que será que eles vão ver lá, como será? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? E a Bíblia nos relata que desses 10, 8 deles vieram com notícias trágicas. Foi mais ou menos assim, povo, vocês querem a boa ou a péssima notícia? Que não era nem má, não era péssima. A boa notícia é que realmente a terra é muito boa. A terra tem prosperidade, é uma terra muito fértil, é uma terra realmente que mana leite e mel, até o ponto de, para carregar um cacho de uva, tem que ser em 2 pessoas, de tão produtiva que essa terra é. Contudo, entretanto, todavia, é uma terra impossível de entrar. Não tem como a gente entrar nessa terra. É uma terra que tem gigantes, tem muitos desafios. A gente é um povo fraco, um povo débil. A gente não vai subsistir, não tem como. É pedir para morrer. Eles vão comer a gente no café da manhã. Mais ou menos assim. E aí o povo ficou muito entristecido. Poxa vida, aquele povo murmurador. Conhece gente assim, que murmura? O primeiro desafio que se apresenta já começa a reclamar, porque a pessoa é tão intocável que nada pode acontecer com ela, né? Como que Deus permitiu que isso aconteça comigo, a florzinha de Jesus? Brincadeira. Espero que vocês não sejam assim. Mas então foi assim, o povo ficou muito cabisbaixo, muito desmotivado, porque, poxa, aquelas notícias eram trágicas e muito desanimadoras. Mas, dentre aqueles 10, 2 deles se destacaram. Deus preservou 2 deles, que foi Caleb e Josué, que é o nosso protagonista aqui da história. Caleb e Josué animaram o povo. Sabe por quê, irmãos? Eles acreditavam, eles tinham fé suficiente. E o que é fé? Fé é você ter certeza de que algo vai acontecer, ainda que as circunstâncias dizem o contrário. É o firme fundamento, é firme, não é uma coisa bamba, não é uma coisa molenga igual a gelatina. Não, você tem certeza, sabe por quê? Você sabe quem falou. O Deus Todo-Poderoso. Por certo, Josué e Caleb tinham vivos na sua memória que Deus era um Deus Todo-Poderoso. Foi um Deus que tirou eles com mão forte lá das garras de Faraó no Egito. Foi um Deus que preservou eles em meio às pragas que o Senhor impôs sobre o povo do Egito. Foi um Deus que fez com que eles passassem a pés enxutos no grande Mar Vermelho e matou o povo do Egito e preservou os seus.
Então, Josué e Caleb, eles tinham vivo essas informações. Eles conheciam o caráter de Deus. Então, baseados nisso, baseados nessa fé que transcende as circunstâncias, eles encorajaram o povo. Falaram, não, a gente vai conseguir sim. É verdade, tem desafios, mas o nosso Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que Deus nos dê, irmãos, esse mesmo coração, essa mesma fé de que, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que o mundo esteja desmotivado, mesmo que o mundo não tenha esperança, a nossa fé, a nossa crença não está baseada naquilo que a gente vê, mas é naquilo que a gente crê. E a gente serve um Deus que nunca mentiu. Deus nunca falou algo e voltou atrás. Não, o nosso Deus, ele cumpre o que ele fala. E ele garantiu que ele seria o nosso refúgio e a nossa fortaleza em tempos de angústia. Então, que você tenha essa disposição, que você tenha essa sabedoria de buscar no Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, independente das circunstâncias. O mundo pode estar assim, desesperado, sem saber para onde ir, baseado em notícias, em informações, em falta de notícia e em falta de informações. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus não é guiado por esse plano. O povo de Deus está aqui, mas ele não é daqui. O mundo pode estar de cabeça para baixo, batendo cabeça, mas nós estamos seguros, firmes, protegidos à sombra do Deus onipotente. Então, esse é o Josué que teve essa grande experiência quando estava sendo liderado pelo servo de Deus, Moisés. Continuando aí no nosso ponto da visão panorâmica, o livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. E um ponto importante que gostaria de ressaltar é que o povo de Israel ficou 40 anos peregrinando por causa de uma só coisa, a sua desobediência. E lembra de que fala Romanos 15:4? Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a gente aprende, nós somos ensinados por Deus de que a desobediência gera atraso de vida. A desobediência, a murmuração faz com que a gente fique rodando em círculos sem chegar a lugar algum. Porque a bênção de Deus não repousa sobre os desobedientes e murmuradores. Ela retarda a bênção do Senhor. Então esse povo sofreu na pele arduamente o peso da desobediência e da murmuração. Então que nós possamos aprender com este ensinamento. O ponto 2 aí. Para contextualizar, o autor trouxe para a gente o que estava acontecendo ao redor do mundo nessa época aqui que esse povo hebreu estava tendo essa experiência. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização Jomon chegava a seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos neste período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, porém não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir 1.200 anos antes de Cristo e somente em 21 de abril de 1753 seria fundada a cidade de Roma. E uma outra lição que eu quero tirar para vocês é que vocês podem ver que o autor ele trouxe fontes históricas que não estão contidas na Bíblia, não é verdade? A gente não tem isso aqui registrado na Bíblia. Então, fica um ensinamento para a gente que nós podemos, sim, lançar mão de fontes
extra-bíblicas, para poder se contextualizar, para saber o que estava acontecendo no mundo, para poder você se situar no tempo, né? Então, não tem nenhum problema você, quanto estudante da Palavra de Deus, se valer de livros históricos, de fontes históricas confiáveis, né, de referência, claro, porque tem muita mentira aí com o nome de verdade. Então, não há perigo, não há mal nenhum nisso. Perigo assim, mas não há mal nenhum nisso. O que a gente não pode fazer é lançar mão de fontes antibíblicas. O que seria uma fonte antibíblica? É uma fonte que contraria o que a Palavra de Deus diz. Porque a gente se vale de que a Palavra de Deus é a verdade. Que a Escritura é a nossa norma de fé, né? É o nosso rumo, é a nossa bússola, é o nosso norte. Então, tudo mais tem que estar em harmonia com a verdade. É a verdade que coordena tudo. Então, se uma fonte ela vem contrariar, ela vem chocar com a verdade bíblica, ela deve ser de plano descartada, rejeitada. E tem uma frase que eu gostei muito que diz que onde a Bíblia não tem voz, nós também não devemos ter ouvidos. Onde a Bíblia não tem voz, nós também não devemos ter ouvidos. Então, que fique esse ensinamento para a gente. O ponto 3 aí, Canaã. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul. A 1.100 quilômetros para o nordeste encontrava-se Nínive e para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia. Mas além a 1.600 quilômetros localizava a Pérsia, para o noroeste a 1.300 quilômetros a Grécia e após a 2.400 quilômetros a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Uma coisa interessante aqui, ó. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Então, irmãos, a gente aprende aqui que não era propósito de Deus, né? De que o povo, de fazer do povo de Israel um povo forte que conquistasse todo mundo. Mas lembra-se que da história de Abraão, a promessa que Deus fez em Abraão, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vem, eu vou te mostrar um lugar onde você vai habitar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão, né, que é um personagem que é um exemplo de fé, né, ele é conhecido por ser o pai da fé, ele dá ouvidos à voz de Deus e vai seguindo aquela promessa de que Deus iria mostrar um lugar para ele que ele sequer sabia qual. Então, a narrativa bíblica diz, né, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó. Aí Jacó é o próprio Israel. A gente sabe que Jacó teve lá aquela luta com o anjo lá, Jacó lutou com Deus, Deus de uma forma maravilhosa deu a oportunidade de Jacó ser restaurado, e um dos símbolos da restauração, da mudança de vida que Deus operou na vida de Jacó foi a mudança do nome dele. Ao invés de Jacó, agora ele seria chamado Israel. E Jacó, agora Israel, ele gera, né, dele descende todo este povo de Israel, povo de Jacó. Então, só para que você se situe aí, né, os nomes, às vezes a gente tem um pouco de confusão, né, ouvir, mas Jacó, Israel, Moisés, Abraão, Adão. Cadê? Adão já está um pouco no começo, né, não dá para confundir, não. Mas então, Deus tinha um propósito específico. Deus falou com Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que a gente aprende com isso? É que quando Deus ele tem um propósito em nossas vidas, não é só para alcançar nós, não é só para nos abençoar, mas é para alcançar outros também. Então a gente precisa se perguntar: meu Deus,
Como que eu posso abençoar? Como que eu posso ajudar? Como eu posso contribuir com as pessoas à minha volta? Como? Em que circunstâncias Deus pode me usar? Será que aquilo que nós temos pedido para que Deus faça em nossas vidas é somente para nós? Para o nosso deleite? Para a nossa satisfação? Eu espero que não, porque é da vontade de Deus fazer coisas em nós e através de nós. Então, que essa também seja a sua oração. O segundo ponto aí da nossa lição, avançando mais um pouco, né? O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Como eu disse no início, irmãos, eu peço a paciência de vocês. A gente está lendo mesmo porque é uma lição introdutória. Então, a gente precisa se ater aos detalhes, né? Muito ricos que o autor teve todo o trabalho de fazer suas pesquisas e trazer para a gente aqui tudo mastigadinho, só para a gente se deleitar nelas. O propósito do livro de Josué. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma divisão do seu chamado, do milagre e da travessia do Jordão, a devoção e a desobediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes dele. Salmos 44, 3. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também divididas em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. A divisão do livro de Josué. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Eu não vou ler as referências para não ficar cansativo, mas acompanhe com atenção aí na sua revista. 1. Preparação para a conquista, preparando o povo e preparando a estratégia. Conquista efetiva, as primeiras cidades, os gibeonitas e o resto da terra. A divisão da terra, que é uma porção de terra para cada tribo. As instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. 4. A mensagem final de Josué. As últimas palavras de Josué, a renovação do concerto. Não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos, o chamado de Josué e o seu falecimento. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos. E qual é o valor do livro de Josué? O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. A contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. E isso é muito rico, né, irmãos? Pensa, ó, o próprio Josué, escrevendo o livro, né, o livro de Josué, ele foi honesto a dizer às vezes em que ele se equivocou, às vezes em que ele errou, às vezes em que ele pecou contra Deus. E isso é maravilhoso, a gente tem esse testemunho em toda a Bíblia, né? Eu já disse em algumas aulas passadas que é uma coisa que valida muito, né, a veracidade das Escrituras. Que a Bíblia não é um livro de manipulação. A Bíblia, o Senhor Deus, ele teve o cuidado de deixar tudo muito às claras. Ao apresentar as histórias dos personagens nos quais a gente admira, né, como Davi, como Sansão, como os poderosos da Bíblia, né, como Abraão, os exemplos de piedade que a gente tem, Deus também deixa claros os erros que esses personagens cometeram. E volto a dizer,
tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que a gente possa olhar o que eles fizeram e tirar o melhor proveito, aplicando em nossas vidas o que devemos ou não fazer, porque a gente tem o privilégio de saber qual o resultado de cada ação, não é verdade? Então, Josué foi muito honesto, ele colocou em seu livro as coisas na íntegra, o que aconteceram, tudo que ele acertou e tudo que ele errou. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. E isso é maravilhoso, né? Então, que Deus possa realmente nos impulsionar, nos estimular, né? Nos animar a viver a sua vontade. E nós, irmãos, somos privilegiados, isso é muito verdade, porque a gente tem essa oportunidade de se debruçar sobre a palavra de Deus e conferir o final de todas as coisas. A gente sabe como tudo vai acabar, a Bíblia nos diz isso. A gente sabe que é uma regra, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É uma regra de que a obediência precede a bênção, a desobediência a maldição. A gente sabe de tudo isso. Então, você concorda comigo que se a gente for para o caminho errado, não é por falta de informação, mas é por falta de obediência. Então, é por isso que nós precisamos sempre clamar ao Senhor, para que Deus nos ajude, para que Deus nos mantenha firmes, que nós possamos nos manter alicerçados na palavra de Deus, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nós veremos em umas lições à frente, né, uma das convocações que Josué faz, né? Escolham hoje a quem vocês vão servir, se é Deus ou o Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O ponto 3 aí da nossa lição, antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam mais em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Eu gostaria de destacar também sobre a questão dos milagres, né? O povo de Israel, na sua peregrinação, né, rumo à terra de Canaã, foi o povo que mais viu milagres, né? Como o autor mesmo trouxe aqui, eles tinham fome, Deus mandava o maná do céu, Deus mandava as cordonizes, eles tinham sede, Deus fazia brotar a água da rocha. Eles sentiam calor, Deus colocava lá uma nuvem durante o dia para aplacar um pouco a fúria do sol, né? Eles tinham frio de noite, porque o deserto é desumanamente frio à noite. Então, Deus provia colunas de fogo para aquecer o seu povo. Que maravilhoso, né? Numa situação dessa, quem reclamaria vendo milagre o tempo todo assim? Eles reclamaram. E a gente, se estivesse lá, reclamaria talvez o dobro, não é verdade? Porque nós, irmãos, somos um povo muito ingrato, não é verdade? Só Deus para ter paciência com a gente mesmo, porque a gente reclama por muito pouco. Como foi a sua semana? Você foi grato essa semana? Você foi grato porque você está de pé, porque você está com saúde? A gente está num tempo em que saúde é tão valorizado, né? Nosso bem mais precioso tem se mostrado que nem mesmo o dinheiro, que é um objeto assim, de desejo de todo mundo, desse mundo capitalista que a gente vive, né? Que sem dinheiro a gente não faz nada, não é verdade? Então, não é mesmo o dinheiro tem sido destaque, porque se você não tem saúde, né, você fica impossibilitado de fazer tudo mais. Então, você já foi grato a Deus porque praga alguma tem chegado à sua tenda? Porque você tem estado de pé? Que mesmo em meio às enfermidades o Senhor tem te sustentado? Que mesmo em meio mesmo próximo à morte, mesmo que a morte chegue até a nossa casa, nós que somos servos de Deus, nós temos o privilégio de estar em paz. Porque como
como alguém já disse, né, que a única coisa que a morte pode fazer a um filho de Deus é entregá-lo a Jesus. Então, quando a morte chegar até nós, ela vai nos fazer o favor de nos entregar até o nosso Criador, até o nosso Mestre. É verdade, eu sei que a gente não quer morrer, né? Eu costumo dizer, né? Todo mundo quer ver Jesus, mas através do arrebatamento, não da morte. É muito verdade isso. Mas será que nós temos desenvolvido um coração grato pelos milagres que Deus tem operado em nossas vidas? Então, aqui, como o autor trouxe, né? Agora, na ocasião de Josué, o povo não iria mais contemplar milagres assim a todo momento, como foi no tempo de Moisés. Mas Deus estava provando a sua fidelidade, provendo por meios naturais. Então, assim, às vezes a gente meio que viaja, né? Não, eu vou orar para Deus operar um milagre, Deus vai operar um milagre. Nossa, eu preciso conseguir tal coisa, então eu quero que Deus opere um milagre. E Deus está operando um milagre, te dando saúde e força para você trabalhar e conquistar aquela coisa. Deus pode, é verdade, de uma maneira sobrenatural fazer aquilo que você tanto pede. Mas Deus também pode, e é muito comum, e é a regra muitas vezes, em que Deus te dê a condição necessária para que você conquiste aquilo ali, se essa for a vontade de Deus. Então, é igual na prova, né? E aí eu estou orando para Deus me dar graça de eu fazer uma boa prova. Meu Deus, eu preciso fazer uma boa prova. Eu não posso tirar nota baixa, meu Deus. Aí a pessoa faz jejum, a pessoa se consagra, a pessoa ora, a pessoa paga o preço. Só que ela não estuda. Ela não estuda. Aí não, né? Aí é botar Deus à prova, né? Você tem que obedecer. Você não pode ter uma fé cega. Você tem que fazer a sua parte. Não, eu vou estudar. Porque eu preciso me capacitar. E mediante essa capacitação, eu vou orar. Eu vou orar para que Deus me dê graça, para que na hora da prova o Espírito Santo traga à minha mente aquilo que eu já estudei. Agora, não seria justo você querer que o Espírito Santo traga do nada uma coisa que você não teve a decência de se preparar, né? Deus não é injusto, não seria justo com seus demais colegas e concorrentes, não é verdade? Então, que você possa ter essa sabedoria aí, que você possa se conscientizar. Que a gente precisa, sim, acreditar que Deus opera milagres, e Deus faz isso o tempo todo e a gente não se dá conta. Mas nós temos uma responsabilidade. Deus quer que nós façamos a nossa parte também. O ponto 3 aí, um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração, lá em Números 14. Agora, para entrar na Terra Prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-os numa certeza entre os hebreus. Assim, Deus provou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus capítulo 11, verso 6. E realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Então, é como nós estávamos falando, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É uma condição assim, sine qua non, né? Sem a qual não pode existir. Não é possível você agradar a Deus sem fé. Deus fala assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador, recompensador daquele que tem fé em Jesus. Então, fé, não tem como ter cristianismo e não ter fé, né? A gente precisa buscar crescer em fé. E eu gostaria de ler com vocês, para a gente encerrar, nós estamos encaminhando para o final, o versículo 7 e 8 aí do capítulo 1 de Josué. Pega aí a sua Bíblia, nossa Bíblia devocional, nossa Robert McCheyne, é a página 676. Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Que diz assim: tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para
nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte, olha só, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que verdade gloriosa, né? É Deus nos exortando, nos conclamando a meditarmos na palavra dele de dia e de noite, para que nós possamos prosperar em todos os nossos caminhos. Então, por isso que é tão importante, por isso que a igreja é tão enfática com a necessidade que nós temos de diariamente irmos até a palavra de Deus, nos alimentarmos da porção diária da palavra de Deus, de buscarmos conhecer o nosso Deus através das Escrituras, e para que nós possamos manter firmes, manter aceso em nossa mente o conhecimento da palavra de Deus. Para que em determinada situação, jovem, em determinada circunstância, o Espírito Santo possa trazer à sua mente um princípio bíblico. Eu já tive experiências em que, às vezes, eu não sabia explicar o porquê que não podia, mas eu sabia que não podia, porque eu tinha princípios reservados em meu coração. Eu sabia que aquela não era a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso coração, né? Com o nosso espírito, quando uma coisa é dele, quando uma coisa não é dele. Mas para isso nós precisamos estar munidos, nós precisamos estar abastecidos pela palavra de Deus. Então essa foi uma das ordens que o Senhor deu para Josué. Tão somente, Josué, esforça-se e tem de muito bom ânimo. Medita nessa palavra de dia e de noite, obedece, Josué, porque se você obedecer, Josué, você vai prosperar e vai fazer todo este povo prosperar com você. E essa mesma palavra ecoa até hoje. Se nós formos obedientes ao mandado de Deus, à palavra de Deus. E uma outra observação é que, às vezes, sabe, a gente tem um ledo engano de que, para Deus receber a ordem de Deus, né? Para ser uma ordem de Deus, tem que ser igual a Moisés, lá no Monte Sinai. Eu vou lá para um monte alto, então uma voz estrondosa vem lá, miraculosa, assim, e fala: Josué, Moisés, Clarissa, seu nome. Aí sim é Deus falando comigo. Mas eu quero te esclarecer, caso seja necessário, né? Espero que eu esteja chovendo no molhado, mas Deus usa meios comuns, meios ordinários para falar conosco. E um dos meios que Deus usa poderosamente para nos instruir são as nossas autoridades espirituais. São os nossos pais, seu pai, a sua mãe. Quando o seu pai e sua mãe te faz alguma advertência, entenda que é o próprio Deus te advertindo. Então, leve a sério. Quando os nossos pastores dão uma palavra para nós, nos advertem, nos exortam, entenda que é o próprio Deus falando ao nosso coração. Os nossos professores, os nossos líderes na igreja, o seu professor lá na escola também, você deve obediência a ele também. Ou seja, Deus usa as nossas autoridades para falar conosco. Então, às vezes, você pode estar esperando que Deus fale de maneira sobrenatural, de que alguém lá no momento espiritual te fale o que Deus quer, mas Deus está te falando no seu cotidiano. Então, fique atento, fique alerta à vontade de Deus e obedeça, jovem. Obedeça, juvenil, para que você possa ter um futuro maravilhoso na presença de Deus. Porque a gente colhe o que a gente planta. E você vai colher no seu futuro aquilo que você tem plantado. Se você tem plantado em obediência, é certo que o seu galardão será maravilhoso. Amém? Então, encerrando mais uma aula da nossa EBD, que Deus possa te abençoar poderosamente, que Deus possa te dar uma semana maravilhosa e que você possa ter em sua mente de que a obediência precede a bênção de Deus sobre você. Eu quero, neste momento, te dar a oportunidade de ofertar na nossa EBD. Você já sabe como faz, né? A gente tem o nosso PicPay, tem a nossa conta que vai aparecer aí no vídeo, com os dados para que você possa fazer a transferência. Ou se você não tem essa condição e quiser trazer à noite no culto, que você possa se comprometer. Você sabe muito bem que a gente está numa estrutura nova, né? Para manter a EBD online, que não é fácil, né? Tem muitos desafios. Eu peço que você ore também para a nossa escola dominical, para que nada nos faça parar, para que Deus continue conosco, nos sustentando e provendo todo o meio necessário para que isso aconteça.
De igual forma, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você não fique só para você. Não seja negligente com uma coisa tão simples a ser feita. Em menos de meio minuto você consegue encaminhar para várias pessoas. Então, que você possa fazer isso, que você possa ser um evangelista nessa quarentena também, nesse tempo de distanciamento social, né? No nosso caso aqui, nem é tanto uma quarentena, né? A gente tem tido a oportunidade de sair também. Então, se você pode vir à igreja, que você possa vir aos cultos, não deixe de vir aos cultos, não deixe de estar em comunhão, porque isso é muito precioso, isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Então, vamos orar neste momento. Deus amado, nós queremos neste momento, Senhor, te agradecer por mais essa escola bíblica, meu Deus. Eu rogo que o Senhor continue falando ao coração de cada um dos meus alunos, Senhor, que o Senhor possa ministrar a eles, meu Pai, que o Senhor possa trazer certeza de fé ao coração de cada um deles, meu Deus, que no decorrer dessa semana o Senhor possa dar experiências, Senhor, aos teus servos, meu Deus, e que eles possam a cada dia crescer na graça e no conhecimento da verdade. É a oração que eu te faço, meu Deus, em o nome santo de Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém.